encerrando aqui com o ecossistema de inovação com mais uma palestra, gente. O painel Mapeamento do Ecossistema de Inovação da Serra Gaúcha. Nós teremos aqui a Tamis Aline Zene, da Conexo em Nova Bento. A Tamis é gerente de pessoas e cultura da vertical de serviços financeiros e digitais da Randon Corp e diretora da Conexo. Atua há mais de 10 anos na empresa, em processos de recursos humanos e inovação das unidades do Brasil e exterior. É focada em conectar estratégias, ideias e pessoas, o que traz amplitude e propósito para a sua atuação. Mãe da Mariana e da Isabelle, é apaixonada por pessoas e atua como agente de transformação para impactar positivamente a vida dos outros. Tamis, por favor, o palco é todo seu, o painel é pelo seu comando. Fica bem à vontade. Obrigada. Nossa, quem é essa que tu estava descrevendo? Eu achei bem legal. Gente, eu agradeço a todos, obrigada pela presença, para estarem aqui acompanhando o lançamento do mapeamento do ecossistema, da segunda edição, agora em 2023. Então, eu sou a Tamis, diretora da Conexo, estou aqui representando o time da Conexo, que foi quem conduziu de uma forma muito legal e com um ótimo resultado o nosso mapeamento. Eu quero agradecer muito o apoio e a acolhida da FIMA, do Inova Bento, para que a gente pudesse fazer a realização do lançamento aqui nessa edição em Bento Gonçalves. Esse mapeamento, então, foi realizado a várias mãos, as mãos do time da Conexo, de todos os atores do ecossistema, de uma forma colaborativa, como a gente gosta de trabalhar. E aí quero agradecer aos nossos patrocinadores, então, que é a InConnect, a Racon Consórcios e a IE. Agora eu vou falar um pouquinho, então eu vou contar um pouco da Randon Corp, da Conexo, quem nós somos, e depois eu vou entrar no lançamento do mapeamento. Então, a Randon Corp, nós somos um grupo de empresas, referência em soluções para o transporte com atuação global. A Randon Corp fez uma mudança de nome, até então era Empresas Randon, agora nós somos Randon Corp, e a gente fez essa mudança justamente pelo processo de aceleração e de constante mudança que as empresas do grupo vêm fazendo. Nós somos mais de 16 mil funcionários, temos 32 fábricas distribuídas em 8 países, temos produtos presentes em mais de 120 países, com um faturamento, uma receita líquida consolidada de 11 bi. Todo o sucesso, o crescimento da Randon Corp está baseado na resiliência que a empresa tem com a diversificação dos negócios. Então, a gente é dividido em verticais. Nós temos a vertical montadora, que trabalha com os trailers, os semi-reboques, os implementos rodoviários, que boa parte de vocês devem encontrar nas estradas. A gente tem a vertical de autopeças, em que a gente tem 4 empresas que trabalham com toda a parte das autopeças, que também complementam os veículos pesados e os veículos leves, a Suspensys, Schmaster e Castertech. A gente tem a vertical controle de movimentos, com a Frasle Mobility e todas as suas marcas, quando a gente olha para materiais de fricção. A gente tem a vertical de serviços financeiros e digitais, onde a gente se encontra como Conexo, e a gente tem também as empresas de tecnologia como a DB, as empresas de serviços financeiros como o banco, o consórcio, a corretora. E nós temos a vertical de tecnologia avançada, onde a gente tem os nossos processos mais disruptivos de desenvolvimento de materiais, de novos produtos, e o Instituto Hercílio Randon, que é o nosso Instituto de Ciência e Tecnologia. Então, a Randon Corp é tudo isso, e essa diversificação faz com que a gente já esteja presente no mercado há 74 anos, cada vez mais fomentando o movimento de transformação, tanto das nossas empresas, quanto do ecossistema de logística e transporte. Aqui a gente traz um slide de como nós fazemos a inovação. Então, a gente faz inovação através de produtos, a gente faz a inovação através do processo industrial, a gente faz a inovação através da cultura organizacional e da transformação digital. Nós temos o maior centro tecnológico independente do setor automotivo da América Latina, e ele fica ali em Caxias do Sul, que é o CTR. A gente investiu mais de 130 milhões em pesquisa e desenvolvimento em 2021, e a gente já tem 64 patentes registradas. A inovação está no DNA da Randon Corp. E a partir de 2014, a Randon Corp começou a fazer um movimento de transformação de cultura muito forte. E a partir de 2017, ela entendeu que a transformação ela ia além daquilo que era o básico e tradicional, mas ela passava por um processo de transformação digital.
A partir desse momento, a gente começou a trabalhar fortemente com a desmistificação da inovação. A inovação, geralmente, ela era atrelada às engenharias, a produto, a coisas que custavam muito caro. A inovação não era algo percebido por todos no dia a dia. A partir da organização e que coisas simples do dia a dia são sim inovações porque elas trazem benefício para o dia a dia das pessoas, dos nossos colaboradores. A partir do momento que a gente começou a trabalhar esses conceitos e trazendo tudo isso principalmente para as nossas lideranças, a gente entendeu que a gente precisava ter um movimento, um espaço, algo que não deixasse o movimento de transformação da Randon Corp morrer. Desse movimento surge a Conexo. O propósito das empresas Randon é conectar pessoas e riquezas gerando prosperidade. E a Conexo adiciona uma frase a esse propósito que é no caminho do futuro. Então a Conexo, ela é uma plataforma de inovação a serviço do ecossistema que surgiu, como eu falei, para não deixar o processo de transformação de cultura e de competências da Randon Corp morrer. Porque a gente identificou que quando a gente vem para o dia a dia, a rotina, os trabalhos, a gente acaba ficando mergulhados nessa rotina e o processo de transformação ele pode sofrer um pênalti ali. A gente talvez deixa ele de lado, talvez a gente não olha tanto para isso e não consegue olhar para o que está acontecendo de novo. Então a Conexo surge para não deixar isso morrer, mas além de olhar para a Randon Corp, ela também olha para o ecossistema. Ela também ajuda na transformação do ecossistema porque a gente acredita que a transformação do ecossistema ela é tão importante quanto a transformação interna da Randon Corp. E quando a gente vai para a comunidade, para fora dos nossos muros, a gente consegue influenciar e tudo isso volta de uma forma muito positiva para nós também. Então, a Conexo é para organizações e profissionais que querem inovar com resultados e se manter competitivos no mercado. A gente faz isso com 3 norteadores: colaboração, coexistência e cocriação. A gente acredita muito nisso, os nossos projetos todos são baseados nesses 3 norteadores. Te viu aqui, né, Yara? Nós construímos o futuro com todos esses parceiros, então aqui a gente mostra que além da Randon Corp, a gente tem sim parceiros externos e isso não vai mudar. E aqui a gente tem um orgulho em falar que nós somos o ambiente de inovação mais relevante do interior do Rio Grande do Sul. No início desse ano, teve uma premiação da Associação Gaúcha de Startups, em que era voto popular. E as pessoas precisavam colocar quais eram os ambientes de inovação mais lembrados por elas. E nós ficamos na final com Tecnopuc, Caldeira e a Conexo. Então, nós fomos o único ambiente a chegar na final que era fora da capital. Então, nos orgulha muito a gente ser lembrado por voto popular, porque mostra que o caminho está sendo construído de forma sólida. E a gente chega, então, na pauta, no mapeamento do ecossistema. O grande objetivo de a gente fazer o mapeamento, a primeira edição a gente lançou o ano passado, tem muito a ver com o que eu falei do propósito de a gente desmistificar e simplificar o processo de inovação. A gente tem muitos atores fazendo bonito e fazendo muito bem, mas a gente tem muitas pessoas que não sabem como acessar esses atores, não sabem como acessar uma startup, um ambiente de inovação, ou pessoas que acham que esses ambientes não são para empresas de pequeno porte, não são para empreendedores, são só para as empresas que podem pagar de repente. E aí a gente identificou que se a gente fizesse esse mapeamento, a gente encurtaria muitos caminhos. A gente facilitaria a vida de muita gente que quer saber, eu quero saber se tem uma solução X. Se está no mapeamento, fica mais fácil de encontrar. Então, o mapeamento vem muito para facilitar a vida e, de fato, a gente simplificar esse processo. Ele é um mapeamento, então, da Serra Gaúcha. A Serra foi dividida em três regiões. As empresas da Serra, que fazem parte, Antônio Prado, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, São Marcos. Na região das Hortênsias, Canela, Gramado, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula. E nos campos de cima da serra, a gente tem Vacaria. Nessa edição, o que tem de novo? Principalmente o formato, como a gente está trazendo o mapeamento. O mapeamento, ele vem em uma versão virtual, muito mais visual, mais interativa. Aqui a gente acredita muito que o mapeamento ele é orgânico, ele está em constante
atualização. E para a gente conseguir, de fato, manter ele em constante atualização, mantendo o que a gente acredita que ele tem que ser criado de forma colaborativa, ele vem com um link para que, se qualquer pessoa entender que conhece outras soluções, outras iniciativas, outros atores que não estão contemplados, elas podem ir lá e inscrever essas ações para que a gente possa manter esse mapeamento sempre atualizado com a colaboração de todo o ecossistema. A gente teve a revisão de inovação, 44 startups, 19 eventos, 17 espaços colaborativos, 14 agentes de inovação, 5 instituições de ensino e pesquisa, 3 leis de incentivo e 5 investidores. Aqui, um exemplo que eu gosto muito de trazer, a gente tem 23 cases de inovação. Se eu sou uma empresa, geralmente a minha dor pode ser a dor de uma outra empresa. E eu olho para o case e eu vejo a dor de uma empresa e eu vejo qual solução foi usada e qual foi o resultado, eu já consigo me identificar e eu consigo buscar essa conexão, talvez com a solução usada ou com alguma outra parecida. Então, o mapeamento, ele é para isso, ele vem para isso. Dentro do mapeamento, a gente tem algumas mensagens de alguns dos atores do ecossistema. E todos eles falam da importância dessa conexão. Como a gente conecta todo esse ecossistema, como a gente conecta as iniciativas, como a gente faz tudo isso junto. Uma das coisas que a gente fala muito quando a gente fala de inovação e está nos nossos norteadores é a coexistência. No ambiente de inovação, a gente não compete, a gente se ajuda, a gente se potencializa, porque a gente não faz nada sozinho. Então, o mapeamento vem para a gente fomentar o coletivo e fomentar sempre a colaboração e a coexistência. Aqui o QR Code, então, em primeira mão, sendo lançado, já está liberado aqui? Aqui ele está interativo para quem quiser conhecer e olhar ele. Aqui para quem quiser acessar dos seus aparelhos. Acessar. Está funcionando? Fiquem à vontade para olhar, para estudar, para compartilhar. Vamos divulgando até para cada vez mais pessoas acessarem e verem a oportunidade, outras oportunidades de a gente poder estar incluindo desse mapeamento, que ele é um mapeamento vivo. Aqui, então, os autores, o time da Conexo. Aqui a gente tem a Débora, a Carol, o Bruno, o Aldo, a Mai, e todo o time da Conexo que ficou lá também, lá na Conexo, para poder tocar. Então, um agradecimento especial para os autores, o Bruno, a Carla, a Carol, a Cris, a Débora, o Eduardo, o Christian, a Mai, a Valéria e a Vanessa, os nossos patrocinadores, a Inconnect, a Racon Consórcios e a IE, e os nossos apoiadores, a Sicredi Pioneira, a AGS, Fienge, o Hélice, Nova Bento, o Verso, a Fapergs, o Inova RS e o Governo do Estado. Agradeço a presença de todos e agora eu chamo para o palco a Salissa, do Hélice, e o Vini, do Inova Bento. Não, da SIC de Bento Gonçalves, mas que tem conexão com o Inova Bento, né, Vini? Para a gente poder bater um bate-papo. Por favor. Não, eu fico. Deixa eu botar o passador aqui, que eu não fico com ele na minha mão. E podem tirar dúvidas também depois, durante o nosso bate-papo. Deixa eu trazer aqui. Muito bem. Obrigada, gente. Sejam bem-vindos. Vocês querem se apresentar? Agora sim. Bom, boa tarde a todos. Primeiro quero agradecer, né, Tamis, pelo convite de estar aqui nesse momento muito especial. Eu sou a Salissa, hoje estou como diretora executiva do Instituto Hélice de Caxias do Sul e que atende toda a Serra Gaúcha, né? A gente tem como sede lá.
E acho que é isso, né? A gente vai aí conversar um pouquinho, bater um papo legal. Bom, boa tarde, bom finalzinho de tarde a todos. Também agradecer, Tamis e o Conexo pelo convite, estar aqui conversando um pouquinho, falando. Eu sou Vinícius Piva, estou diretor de inovação da SIC até o final do ano e também atuo com assessoria empresarial voltada à gestão, estratégia e cultura de inovação. E vamos falar um pouquinho, né, sobre toda essa construção do ecossistema, o quanto é importante e vamos ver. O Vini e a Salissa fizeram parte do mapeamento também do ecossistema como colaboradores desse processo. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês é para vocês. Fiquem à vontade, quem começa. Tá, eu direciono. Começa a Salissa, depois o Vini. Qual a importância em mapear o ecossistema de inovação da Serra Gaúcha na visão de vocês? Então, acho que a gente tem inúmeros benefícios com mapeamento como esse, né? Eu não tenho como deixar de falar do Instituto Hélice até um pouco, porque a Randon Corp fez parte desde o início, né, do nosso movimento. E só para vocês terem uma noção do impacto que um mapeamento desse pode trazer. Em 2018, a AGS lançou um mapeamento que eles fizeram, a AGS não, a Associação Brasileira de Startups, a ABS, onde era um mapeamento similar a esse, mas onde tinha um ecossistema organizado no Brasil, né? Os principais ecossistemas. Eu costumo falar que é na época dos valley, né? Que tinha um monte de valley, tinha Polenta Valley, não sei o que valley, todo lugar tinha um valley. E no Rio Grande do Sul não tinha nenhum. A gente não aparecia nesse mapa nacional, porque era como se aqui a gente não fizesse inovação, a gente não tinha um ecossistema organizado. E foi esse o gatilho para que o Hélice existisse hoje, né? Então, naquele momento, algumas pessoas ficaram extremamente incomodadas com isso, né? A gente sempre fala, a inovação começa com CPFs, e a gente está falando de 5 anos atrás. Hoje a gente vê um mapeamento assim muito consolidado, né? A gente tem a inovação, a gente está muito mais presente no dia a dia das pessoas, das empresas, mas há 5 anos atrás não era essa a realidade. E naquele momento, 4, né, empresas então se uniram, que foi a Randon Corp, a Florência, a Soprano e a Marco Polo, e iniciaram o Instituto Hélice. Então, elas entenderam assim que, puxa, a gente não pode ficar inovando só dentro das nossas paredes, a gente precisa ter um olhar de ecossistema, a gente precisa aprender a trabalhar com inovação aberta, se conectar. Talvez se não fosse um mapeamento feito, né? Então, acho que o mapeamento ele traz muito a importância de a gente se questionar também, né? Acho que eu vejo aqui vários conhecidos que trabalham com inovação. Nós que trabalhamos com isso, nós somos agentes de mudança, de transformação. Então, a gente olhar para esse mapeamento e se questionar, né? Olhar com um olhar analítico, um olhar crítico, no sentido assim, puxa, que bacana que tem essas iniciativas, mas o que mais a gente pode fazer? Onde a gente tem um gap? Então, acho que ele é um impulsionador, um norteador até para aquilo que nós aqui, enquanto comunidade, enquanto ecossistemas, vamos fazer daqui para frente, né? Então, acho que ele tem essa... A gente tem que sair um pouquinho daquele modelo mental da escassez e partir para essa era da abundância. Então, o mapeamento ele vem para isso, para mostrar o quanto a gente é abundante em ações, em atores, em eventos que estão falando sobre inovação. E completo com uma frase da nossa presidente, a Marejane Paese, do SIC, que fala: é importante também essa abundância, mas com ações que não sejam sobrepostas. Eu acho que existe muita coisa que acaba acontecendo e é sobreposta uma da outra, não gera resultado, não gera valor. Então, a importância do mapeamento é isso, a gente entender, a gente saber o que está acontecendo, como a Sally comentou, entender os gaps aí que estão faltando ações a gente complementar, né? Acho que junto com o mapeamento a gente poder ter uma linha empreendedora, uma rota empreendedora para todo mundo que quer se aproximar disso, saber em que momento está da vida, como
começar, ou como continuar, ou como ganhar maturidade. Então, são ações complementares para gerar aquilo que a gente mais quer, o resultado, o valor, porque a gente não está mais naquele momento só de fazer ações. A gente tem que começar a entregar um pouco de valor para o nosso ecossistema também. E aí começar a aparecer de forma nacional, como a Sarissa comentou. E te ouvindo, né, Vini, a abundância significa e não ou, né? Então, é uma coisa e a outra, mas de uma forma, é como se a gente chamasse uma colaboração coordenada. A colaboração não é todo mundo saindo fazer tudo, mas a gente, de fato, conseguir fazer isso de forma coordenada para não se sobrepor, né? E a gente viu do último mapeamento para esse, a gente já vê uma expansão das iniciativas, né, já do ano passado para esse, e eu tenho certeza que tem muitas mais que a gente ainda também não está identificando. Que iniciativas chamam mais a atenção de vocês quando vocês olham para o mapeamento? Bom, eu sou apaixonado por evento, por feira, né? Então, nasci praticamente numa Móvel Sul, desde os 12 anos frequentando, depois uma firma, e eu vejo essas iniciativas, né? Tem os amigos aqui, a Camila e o Cris da FIEMA também, que fizeram um baita de um trabalho dentro da FIEMA, junto com a Josi falando e trazendo inovação para o meio ambiente, para a parte sustentável. Então eu vejo que essas iniciativas onde a gente tem feiras que nem a FIMA e Móvel Sul, trazendo isso e falando e botando isso para o público, né? A gente fez também na Expo Bento um movimento desse, que é a parte da democratização da inovação. Assuntos que nem esse que a gente está tendo aqui, que a gente teve a semana toda, que a gente teve na FIEMA, que a gente vai ter na Mercopar, que a gente teve na Expo Bento, normalmente vão ficar mais as pessoas chamam de bolha, mas que na realidade vai ficar no ecossistema de inovação só. Fica ali no ecossistema só com os atores, com as pessoas que ficam envolvidas ali. Aqui não, aqui a gente está conseguindo de alguma forma trazer pessoas diferentes, né? Hoje eu tenho meu pai aqui que está acompanhando, que não estaria num momento desses, né? E quantas outras pessoas que a gente está de alguma forma cutucando, fazer com que a abelha morda, né, ali eles, e que se inspirem nisso, que queiram estar mais à vontade, que estejam mais à vontade e queiram estar mais presentes no ecossistema. Então, vejo que as feiras, com esse movimento, elas tornam a coisa um pouco maior, né? Isso aí. Bom, eu super concordo. Chamou muita atenção nessa edição do mapeamento é realmente essa expansão, né, essa estourar a bolha que o Vini trouxe, porque a gente vê, por exemplo, Antônio Prado mapeado, né? A gente que conhece o Prado lá, a gente pensa, puxa, mas o que acontece lá de inovação? Olha a riqueza que tem nisso, né? Quem aqui é da Serra Gaúcha que conhece os municípios citados ali, então a gente pensar que lá em São Chico está acontecendo inovação, né? E que bacana a gente poder olhar com esse olhar de complementariedade, né, de a gente pensar em iniciativas, de que forma eu posso colaborar com aquele ecossistema, de que forma eu posso... O ecossistema é um só, né, mas a gente com aquela região e de que forma que eu posso agregar, impulsionar e ajudá-los também a crescer seu nível de maturidade, né. E aí eu acho que entra muito a questão das startups também, né, que o mapeamento traz, né, as startups que a gente tem aqui na Serra. Eu acho que esse é um grande ponto, porque a gente sai daquele achismo, né, de, tem muita startup na Serra ou não tem? O que vocês acham? Tem ou não tem? Né? A gente fica, primeiro o que é muito, o que é pouco, quantas que tem, não sabemos. Então, acho que isso, se tem espaço para mais, se não tem, se a gente vai... tipo, o espaço da Conexo é pequeno, é grande, a gente ficava muito no achismo, né, sem dados, mas dados muito soltos. Então, acho que a gente poder ter uma ferramenta onde una tudo isso é de uma riqueza muito grande também para a gente olhar de forma sistêmica e de forma colaborativa. E
como participar dos eventos abre a cabeça e enxergar, eu acho que tu traz uma coisa muito importante, né, Vini? Que é democratizar a inovação. É dizer, ela é acessível sim para todo mundo. E quanto mais a gente trouxer para espaços que não são específicos de inovação, mais a gente vai fomentar e despertar a curiosidade das pessoas para entender, de fato, o que é isso? Que bichinho é esse que depois que morde, depois a gente não consegue mais abandonar? Porque isso traz para o cotidiano, traz para aquilo que não está só em algo que é de um tipo, para um público específico, né? E a gente vê, como tu falou, Tamis, é palpável, né? É A gente vê muito evento acontecendo, os eventos específicos de inovação, eles acabam elitizando um pouco. Eles acabam chamando a atenção de quem realmente está envolvido, quem está levando isso para o dia a dia. Né? E eventos que nem esse, não, eles misturam. Eles aproximam o público moveleiro, o público fornecedor da cadeia moveleira, né? Na FIEMA o público que trabalha o meio ambiente, trabalha a sustentabilidade. Quando a gente fez na Expo Bento, o público que era mais visitante, o lojista. Então, tu acaba trazendo outros públicos também que muitas vezes eles não estariam vivendo isso aqui. Não estariam podendo, de alguma forma, ter o primeiro contato com isso. Né? E o mapeamento mostrar depois quais são os próximos passos. Me interessou. Qual que é o próximo passo? Eu quero saber como é que eu conheço. Pô, vai no Maconexo. Temos o Inova Bento, temos o Hélice, temos o Elos, temos o Influenza Cunha lá, a prefeitura fazendo muito forte. Temos a APM lá em Garibaldi. Então, tem vários nas suas cidades, né? Várias entidades que estão começando a movimentar isso. E a pessoa que é da cidade, se aproximar desse movimento, se aproximar dessa entidade, vai deixar toda a jornada mais forte. Perfeito. Né? Então, todo esse jogo é muito importante, né? E como é importante, porque quando a gente sai dos eventos especificamente de inovação, que às vezes eles acabam se tornando repetitivos, tu tem sempre as mesmas pessoas falando e tu traz para o dia a dia, tu conecta a inovação com a real necessidade das pessoas. Então eu venho para um evento aqui que tem a indústria moveleira e que tem inovação conectada à indústria moveleira, eu começo a ver que tudo isso faz sentido para o meu dia a dia também e que isso vem para ajudar a resolver os meus problemas. Aí é uma forma de a gente conseguir engajar as pessoas para o movimento, né? É isso aí, com certeza. E a gente tem, né, até o Vini usou a palavra democratização, né? A gente tem isso como um dos objetivos do Hélice, né? A gente tem 3 objetivos. Um, tornar as empresas mais inovadoras. O segundo é trabalhar a cultura de inovação, onde a gente vem muito com esse olhar, né? Então, nós estarmos num ambiente assim, a gente torna a inovação acessível, a gente, né, torna ela mais democrática. Então, isso está no nosso DNA enquanto instituto, acho que de todo mundo que trabalha com inovação. E o outro ponto é talentos, né? Então, como também que a gente atrai talentos para trabalhar com inovação, para trabalhar na indústria, se a gente não mostra uma indústria diferente, se a gente não mostra, né, num evento como esse, a oportunidade de conectar tecnologia com o dia a dia, com o trabalho, com o resultado, né? Então, acho que as coisas elas estão todas interligadas. É isso. Legal. E, gente, a gente conseguiu no mapeamento trazer as informações que elas estão abertas, que elas estão divulgadas, ou que a gente conhece alguém que foi trazendo as informações. Como vocês acham que a gente pode trazer cada vez mais atores aí para o nosso ecossistema mapeados, não esses que a gente consegue acessar, mas talvez aqueles que a gente não está conseguindo acessar? O que vocês acham? Então, eu penso assim que um mapeamento como esse, a gente tem que divulgar muito, né, levar para frente, mostrar para as pessoas e mostrar o valor que ele tem, né? Eu até quis contar um pouco a história do Hélice no começo, justo para trazer o valor que isso pode ter, o impacto que pode ter em outros municípios, em outras regiões, em outras cidades. Então, acho que se a gente divulgar ele, a gente mostrar, fazer aquela política da inveja positiva, né? Do tipo, puxa, mas eu também faço uma coisa e não está ali, a gente consegue mostrar a força da nossa região, que eu acho que esse é o grande objetivo, né? O mapeamento, ele é da Serra, acho que isso é bem importante. A gente viu ali nos municípios, ele é um trabalho fantástico que a Conexo fez e não é um mapeamento só de Caxias, nem só das cidades onde a Randon Corp atua, a Conexo atua, né? É um mapeamento da Serra Gaúcha. Então, acho que a gente levar isso para frente e mostrar a força da nossa região, né? Porque
região muito mais próspera em vários sentidos. Complementando isso, a dinâmica do mercado muda. E a gente tem que parar de entender que a concorrência nossa é com a fábrica do lado, né? A dinâmica está mudando de uma forma que a gente vai começar a concorrer, a gente vai começar a ter a concorrência entre ecossistemas. Então, é o ecossistema da Serra Gaúcha concorrendo contra o ecossistema especializar isso, a gente vai estar muito forte como ecossistema. E aí, no nosso dia a dia, nas nossas empresas, a gente vai ser muito mais eficaz, muito mais efetivo. A gente vai ter uma vantagem competitiva muito maior frente a outros ecossistemas. E a gente tem que fazer um trabalho. Eu lembro que quando a gente começou lá em 2015, 2016, quando a gente trouxe, né, o SW para cá, para falar um pouquinho, para começar a movimentar e educar as pessoas, o que a gente fazia? O movimento de evangelização. A gente saía nas faculdades, batia na porta das salas e falava para todo mundo sobre isso. Faculdade, universidade, todo universidade. Todo mundo olhava para vocês. Meio estranho, não. Totalmente, é um ET, é uma pessoa de outro planeta. Mas tem que ter esse momento e esse trabalho de evangelização. Trazer as pessoas, ficar falando, mostrando ponto positivo, o que está vindo de novo, né? Os modelos mentais que estão vindo, fazer com que as pessoas entendam o modelo de consumo que está mudando também. Então tem muita coisa que está mudando e a gente não pode continuar tendo as atitudes que a gente tinha no passado. E não vai levar isso para frente. A gente não vai ter futuro se a gente tiver as mesmas atitudes. Não dá para ter medo do novo, né? E não quer dizer que o que é novo agora é bom, o que foi feito até agora é ruim. O que foi feito até agora nos trouxe até aqui, mas não necessariamente nos leve para frente, né? E eu não posso deixar de lembrar, o case do Hélice, para mim, ele conecta muito com o que o Vini está trazendo, porque a gente tem 4 empresas que se uniram em um ambiente que geralmente ela quer a coisa, uma não fala com a outra, porque eu vou competir talento, porque eu não vou trocar as melhores práticas, eu faço assim, eu não vou compartilhar com o outro, e a gente mudou para um ambiente de total colaboração, em que agora todas as empresas se conectam. Eu preciso tirar uma dúvida, eu conecto alguém da Marco Polo, eu conecto alguém da Soprano, eu conecto alguém da Metadados, eu conecto qualquer pessoa que estiver dentro do Hélice tem acesso. O João volta e meia manda mensagem, tem fulano que quer discutir tal tema, vocês podem, quem vocês querem, e essas conexões elas vão acontecendo. Então já é uma quebra de paradigma a gente fazer esses movimentos unindo as empresas em prol do ecossistema, na soma, em fazer juntos, em fazer para o todo, né? Legal. Salissa, que dica tu pode dar, assim, o que o Instituto Hélice pode dar de dica para a gente fomentar cada vez mais ações de inovação ou a visibilidade dessas ações que talvez possam estar escondidas por aí? Bom, acho que isso que tu acabou de comentar, né, da nossa rede, a riqueza que a gente tem hoje, mais de 30 empresas e entidades aí conectadas. Eu não posso falar, né, de nada que tenha a ver com rede sem falar de colaboração. Então, acho que as pessoas têm que, como dica, assim, se abrir um pouco mais, né, perder aquele falar com o estranho, perder o medo de trocar uma ideia, né? É a lógica da abundância que a gente já falou, então acho que a colaboração é o principal. Eu falo muito assim, às vezes a gente participa de tantos eventos, né? Eu estava até conversando com os colegas hoje, puxa, a gente está aqui em mais um evento, né? Mas a gente tem que sempre lembrar que tem pessoas que é o primeiro evento dela que está aqui, né? E que é a primeira vez, daqui a pouco, que ela está conversando com uma startup, que tem várias aqui, né? E como que a gente mantém isso vivo? Então, acho que a gente precisa sempre relembrar, né, que o primeiro passo é tu não ter medo, é tu se aproximar, tu chegar. Então, puxa, não entendi nada do que está nesse mapeamento. Chama alguém que está ali, né, alguém daqui, me ajuda a entender isso. O que isso pode agregar para a minha vida, para a minha empresa? Eu acho que é essa abertura, né? O Hélice começou dessa forma. A gente vem aprendendo a trabalhar, é desafiador, né? Tu abrir tuas dores, a gente sempre quer falar o que a gente faz de bom, né? Ninguém vem contar case aqui de coisa ruim, mas eu acho que isso é um ponto bem importante relacionado bem à colaboração.
E até quero trazer um outro exemplo, né, de como a gente vem aprendendo a fazer isso. A Hélice começou há 5 anos, né, com 4 empresas, hoje são mais de 30. A gente, ano passado, com outro desafio que nós tínhamos de formação de mão de obra na região e dessa questão de levar, né, a democratização da inovação, nós chamamos as 3 maiores instituições de ensino da Serra, né, que é a UX, a Uniftec e a FSG, que são associadas ao Hélice também, e demos o desafio para elas, então, de como que a gente forma talentos, né, como que a gente leva a inovação de uma forma mais acessível. E a gente criou a Escola da Inovação. Então, pensem, né, cada um, assim, pensa no maior concorrente que tu tem, da tua empresa, do teu negócio. E aí, tu sentar do lado dos seus concorrentes e vamos entregar um negócio para a comunidade com os nossos 3 nomes ali. E a gente vai trabalhar junto, a gente tem reuniões periódicas juntos e a gente cria isso juntos. Então, acho que a colaboração, ela é fundamental, né? Ela é a base de tudo que a gente faz e a gente aprender a se conectar e baixar as barreiras, as paredes que a gente tem, né? E eu acho que quando a gente fala em ecossistema também, um outro lema que a gente carrega enquanto hélice, né? A gente tinha até uns adesivos disso, que é o give first, né? Então, se abra primeiro. Então, eu quero alguma coisa, né, da nossa relação, mas então deixa antes eu oferecer algo. O que eu posso contribuir com esse ecossistema, o que eu posso trazer. E eu acho que o que eu posso contribuir é onde a gente pode cada vez mais ir melhorando o nosso mapeamento aí, né? Começando a nova turma, nós estamos na 3ª turma já. Fica a dica para quem quiser acompanhar as próximas turmas, né, Yara? É super bom participar, né? E Vini, Bento apareceu como 2º lugar aqui no mapeamento. Conta um pouquinho pra gente quais as principais ações que Bento vem fazendo na linha de inovação para ter conquistado esse espaço. Então, é um trabalho que já começou há muito tempo, né? De forma mais voluntária, com pequenas ações, e elas vêm se concretizando através dos eventos, que nem a gente falou no início, que abraçaram a causa, né? Então estão trazendo, tem seus espaços, né? Falando de novo da FIEMA, aqui da FIMA, da Móvel Sul, com os espaços. A gente tem o InovaBent também, com um espaço ali que é o centro das informações. Não quer dizer que tudo tem que acontecer aí, mas quem quiser saber, quem quiser entender, vai ali que a gente vai poder indicar, a gente vai poder dar instrução, a gente vai poder auxiliar de alguma forma. Muitas empresas estão trabalhando em inovação, então elas também estão perdendo aquele medo de ficar trabalhando só dentro da própria empresa. Elas estão falando, elas estão reverberando o que estão fazendo. A gente tem, por exemplo, a Meber ali do Márcio Queramonte, ele chama todo mundo para ver o que ele está fazendo lá da indústria 4.0, chama todo mundo e apresenta e faz uma apresentação enorme. Então tem muita gente que está entendendo essa questão de falar, de se expor, de falar dos seus problemas, dos seus desafios, né? E algumas ações que vão acontecendo, que vão fazendo sentido e a gente vai mostrando a importância disso. A gente estava numa reunião semana passada sobre o preview do ecossistema aqui de inovação e uma startup estava falando sobre a solução que ela estava entregando. E uma das pessoas, um diretor de uma indústria perguntou se a solução também atendia a necessidade dele. E a startup falou, não, olha, ainda não estamos preparados para isso, mas podemos conversar e entender e poder construir uma solução para te atender também. Daí, nesse momento, veio um insight muito grande para mim, que foi isso. A gente, muitas vezes, fica esperando a coisa certa cair no nosso colo, e a gente esquece de falar os problemas que a gente tem. E a gente tem as startups aqui que elas fazem isso. Elas querem saber quais são as dores da indústria do dia a dia, do lojista do dia a dia, para que eles possam criar a solução. E a solução que eles vão criar vai ser em cima disso só. Eles não vão dar o primeiro passo. E a gente precisa, quanto mais a gente está falando, e terceirizar muitas vezes o problema para isso. Então, algumas ações que vão acontecendo, que a gente vai gerando esses insights e mostrando um caminho possível. Acho que essa abundância de ações, né? Tem muita coisa ainda para acontecer. A gente também fez um trabalho muito forte
E o ano passado eu tive o prazer de estar trabalhando com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, fazendo o mapeamento do Startup Lab, que foi o processo do Instituto Lab, que foi doado, do Hélice, que foi doado para o governo do Estado lá em 2018, 2019, né? E que o Estado tinha essa necessidade e tinha esse objetivo de tornar a inovação aberta mais palpável para todo mundo, dar essa primeira oportunidade. Então a gente fez uma ação muito forte de levantar os desafios das indústrias e não só buscar startups, mas esses desafios também eles foram para a escola, para a universidade, para a gente alimentar os professores de administração, de empreendedorismo, para que eles instruam os alunos para começar a construir coisas palpáveis, coisas reais. Né? Não só tá numa aula lá, tá aprendendo e vou construir aquilo lá que eu acho que é legal, aquilo lá que eu vejo que é bom. Não, tu já tem aqui uma dor de uma indústria, tu já tem aqui uma necessidade, constrói uma solução em cima disso. Tu vai ser muito mais assertivo na tua carreira. Tu vai, de repente, já encontrar um parceiro logo no momento que tu sair da porta da sala de aula. Então, são essas pequenas ações, esses pequenos movimentos que a gente está instigando, está incomodando, né, gerando esse desconforto para que as pessoas pensem de uma forma diferente. E são movimentos que realmente geram os resultados. A gente conhece muito movimentos de outros ecossistemas do país e muito foi começado assim, muito foi feito dessa forma. Então não é nada que a gente está inventando, a gente está gerando benchmarking, entendendo e replicando aqui. A gente vai aprendendo, reaprendendo e assim a gente vai, né? A gente podia ficar por horas falando aqui como entusiastas desse tema, mas a gente vai encerrando. Eu queria deixar uma fala. Em todas as falas de vocês, a gente falou muito, né, sobre compartilhar, sobre mostrar o que eu estou fazendo. Existe ainda muito um medo, né? Eu vou compartilhar aquilo que eu estou fazendo, o outro vai roubar a minha ideia, mas nada se sustenta sem uma cultura forte. Eu, como uma pessoa que trabalho muito com cultura, eu sempre costumo falar que a cultura, ela é a única vantagem competitiva que ela não pode ser copiada, porque ela é única. Então eu posso copiar as melhores ideias, eu posso mirar sempre em uma empresa que eu admiro muito e quero ser igual, mas nunca vai ser igual, porque a cultura ela é única. E em sendo única, tem espaço para todo mundo, porque vai dar certo do jeito que tiver que dar dentro dos ambientes, né? Vocês têm mais alguma fala, algum recado? Agradeço a participação de vocês, esse bate-papo. Agradecemos a participação de todos. Acessem o mapeamento, tragam mais players se vocês encontrarem por aí. Vamos fomentar cada vez mais o movimento e o crescimento do nosso ecossistema. Obrigada. Vini? Só agradecer. Convite do Happy Só agradecer todo mundo, né? Também e a participação. E quem quiser continuar a conversa, a gente vai subir lá no estande da Gapster agora, que está acontecendo o coquetel lá. E vamos ficar conversando. Pavilhão B, na Móvel Sul. Porque eu descobri que são 2 feiras quando eu cheguei aqui, depois de caminhar 20 minutos e entrar pela Móvel Sul. Isso mesmo. Isso. Mais uma foto? Obrigada, gente. Muito obrigada, então, a Tamis, o Vinícius, a Salissa, querem fazer uma foto aqui, registrar o momento.